Videoaula 2, o objetivo dessa videoaula é explicitar a função, né, da administração, mais detalhadamente a respeito do planejamento, abordar algumas ferramentas de estratégias empresariais, análise do macroambiente e a fazer aplicação prática visualizando as questões de planejamento em uma empresa. O procedimento de ensino novamente a videoaula e as atividades de forma online. Então, a primeira ferramenta para auxiliar na elaboração do planejamento estratégico de uma empresa que a gente vai conhecer é a PESTEL. Então, a PESTEL, basicamente, ela inclui alguns passos e a gente precisa conhecer, para fazer a elaboração desse plano, a gente precisa conhecer algumas definições da organização. Então, eu preciso saber qual é a missão, visão, valores da empresa, quais são os objetivos estratégicos, quais os objetivos táticos, quais os objetivos operacionais e pensar também nesse orçamento que a empresa tem. Então, PESTEL. Por que é PESTEL? PESTEL é pelo fato das iniciais dos fatores que nela são avaliados. Então, o objetivo é avaliar um ambiente externo, extrair dele quais são as ameaças, quais são as oportunidades que esse ambiente externo nos oferece. Então, PESTEL quer dizer P de fatores políticos, E de fatores econômicos, S de fatores sociais, T de fatores tecnológicos, E de fatores ambientais, L de fatores legais. Professor, E de fatores ambientais? Não seria A? Pois é, só que PESTEL é em inglês, tá? Então, fatores ambientais, ou ambiental em inglês, é environmental. Então, é E, tá? Então, só para vocês entenderem esse aspecto. Então, basicamente, cada um desses aspectos avalia o que essas letrinhas especificam, né? Então, a gente vai ver cada uma delas em específico, mas aqui tem uma tabelinha com amparado de uma maneira global de tudo o que elas extraem de cada um dos fatores. Em específico, a gente vai começar pelo P, né, que são os fatores políticos. Então, basicamente, os fatores políticos, a gente vai verificar qual que é a intervenção do governo na economia, quais são os regulamentos, quais são os impostos que influenciam a nossa organização para direcionar nossas estratégias, tá? Então, a princípio, quais perguntinhas são interessantes fazer a respeito desses fatores políticos quando a gente vai fazer uma análise PESTEL? Então, eu especifiquei aqui algumas questões que facilitam a nossa vida, tá? Quando que será a próxima eleição municipal, estadual ou nacional? Isso influencia diretamente na minha empresa? Esse fator externo que é político influencia na minha empresa? Então, como isso pode me afetar através do governo e das políticas regionais, né? Como que mudança de prefeito pode me afetar, ou de governo pode me afetar. Então, pensar e escrever ou traçar o que poderia me afetar. Qual a situação política do nosso país e como isso pode afetar o meu setor? Tem algo que pode me afetar? Quem são os candidatos mais prováveis para o poder? Isso também pode influenciar nas minhas relações comerciais ou de uma forma na minha organização? Quais são os pontos de vista sobre a política comercial e sobre outras políticas que afetam sua organização?
Então, pensar se esse candidato mais provável também tem um ponto de vista que afeta diretamente, através dessas políticas que ele gostaria de aplicar, elas vão afetar a organização? Como o governo aborda política corporativa, responsabilidade social corporativa, questões mais ambientais, legislação de proteção ao cliente? Como são esses regulamentos, né? E que minha empresa precisa fazer em relação a regulamentos ambientais? Eu tenho alguma responsabilidade corporativa? Lembra lá do nosso ciclo de vida relacionado à questão ambiental, que foi solicitado e que foi visualizado na aula anterior? Eu tenho responsabilidade em relação ao que eu faço o manejamento, o que eu utilizo na minha estrutura? Socialmente, o que a minha atividade ela impacta na região que eu estou exercendo a minha atividade? Por exemplo, a minha responsabilidade social corporativa poderia ser o seguinte: o rio da cidade ele está uma situação muito baixa, né, de água, e eu sou uma indústria que extrai a água desse rio. Consequentemente, eu uso uma quantidade absurda de água e as pessoas da cidade, elas estão com falta de água, não estão conseguindo tomar a água, não tem mais água potável. Eu tenho uma responsabilidade social em relação a isso? Eu tenho? Eu estou acabando com a água das pessoas e a água da cidade? Então, eu tenho responsabilidade, estou afetando socialmente o ambiente que eu estou exercendo minha atividade. Em relação a questões ambientais, eu tenho efluentes e eu faço o esgotamento deles em um local adequado? Tem uma legislação específica em relação a ambientalmente que eu devo seguir? E de proteção ao meu cliente, eu preciso saber, né, quais são as legislações ou regulamentos em relação ao meu cliente também. Quais os impactos disso, né? E é provável que alguma dessas questões mude, então eu já tenho que estar pensando e estabelecendo estratégias. Lembra lá, plano de contingência? Eu preciso me antecipar. Pode ser que aconteça, mas pode ser que não aconteça, mas se acontecer, eu já tenho um plano meio traçado, uma lógica definida de como eu vou estar desenvolvendo ações. Existem outros fatores políticos que provavelmente mudarão, que afetarão meu negócio, então tem que pensar de uma maneira global nesses fatores políticos, certo? Algumas perguntinhas que podem auxiliar. Fatores econômicos também, né? Então vamos para o E. O E é relacionado ao que? A pensar nas taxas, nos juros, como que está o desemprego, emprego, né? Ou outros indicadores de crescimento econômico, como que está funcionando dentro do meu país, o PIB tem uma tendência a crescer, taxa Selic está como? Agora está 3%, é o juro que está 3%, né? Então, vem afetando isso na minha organização de alguma forma. Então, algumas perguntinhas que a gente pode estar pensando a respeito dos aspectos econômicos, dos fatores econômicos, como isso pode me afetar e direcionar estratégias. Uma pergunta, né? Então vamos relacionar as perguntas aqui. Como está a economia atual no nosso país? Ele está crescendo, está estagnado, está declinando? Está declinando, né? No atual momento. Não existe perspectiva de crescimento, e sim de declínio, né? Então a gente já está num índice negativo de crescimento para esse ano. As taxas de câmbio, elas estão estáveis, tendem a variar significativamente? E o dólar, né?
esse dólar, eu compro alguma coisa ou eu vendo alguma coisa que impacta na minha organização, o dólar, o real, o dólar para o real estar quase R$ 6. Então, a taxa de câmbio aí, ela varia significativamente para a minha atividade. O nível de renda dos meus clientes, ele está subindo ou está diminuindo? Quem é a minha principal classe de renda que compra, né? E como ela está se comportando? Isso vai mudar nos próximos anos, nos próximos meses? Como que isso vai estar me afetando em relação ao tempo? O desemprego. O desemprego está aumentando, está diminuindo? Qual que é a taxa de desemprego? Existe uma dificuldade de conseguir uma força de trabalho qualificada? Ou é muito caro contratar uma mão de obra qualificada? Eu preciso fazer um planejamento de orçamento para o meu RH. Né? Então, já penso nessa questão, uma estratégia de como fazer essa contratação. Os consumidores, eles têm acesso fácil ao crédito? Como que eles estão obtendo dinheiro? Está todo mundo financiando? Está todo mundo conseguindo ter um crédito legal? E isso vai afetar a minha organização? Pessoas estão com dificuldade de crédito, não conseguem comprar na minha organização? E a globalização afeta o ambiente econômico? Ah, então, a globalização sim afeta o ambiente econômico. Como que ela afeta? E como que ela está me afetando? Pense, como que essa globalização está afetando nós nesse momento, como empresa? A globalização está afetando diretamente, ou seja, as pessoas, elas viajam, né? Viajaram e fazem transações e essa globalização facilitada, então esse vírus transmitiu de uma maneira muito rápida pelo fato da globalização. E ao mesmo tempo que isso é bom, isso é ruim, porque transmitiu para todos os países do mundo e afeta o ambiente econômico de todos os países. Haja visto os Estados Unidos com taxas elevadíssimas de desemprego. E pedindo seguro-desemprego como nunca visto antes, né? Então, até mais do que na Grande Depressão. Existem outros fatores econômicos que a gente tem que considerar, né, dentro da nossa perspectiva da nossa empresa, dentro desses aspectos econômicos. Então, pensar de uma maneira global nos aspectos econômicos. Os fatores sociais, eles também podem afetar, né? Então, e direcionar ações estratégicas. Então, as ações sociais, elas incluem diferentes aspectos que são culturais, demográficos, da sociedade, qual é a faixa etária, a população que você está inserido, né? Então, onde eu tenho empresa, qual é a população, qual é a taxa de crescimento dessa população, qual a escolaridade dessas pessoas, como que é a saúde, a segurança, isso tudo afeta diretamente na sua organização. Então, você tem que conhecer todos os aspectos da sua organização. Então, algumas perguntinhas que a gente pode estar analisando é qual é a taxa de crescimento dessa população, qual que é o perfil de idade dessa população. Aí você pensa assim, ah, tá, esse é o perfil de idade e os produtos que eu vendo estão relacionados a que idade. Então, o meu público-alvo é de quanto? Qual que é a minha porcentagem? Claro, pode ser que alguém da outra idade compre meu produto, mas basicamente eu já consigo conhecer qual que é a taxa da população que utiliza meu produto. E eu posso traçar estratégias, vale a pena ou não nessa cidade eu ter esse tipo de serviço? Pode ser que uma cidade grande, o que eu estou propondo seja melhor do que a cidade que eu estou. Então, isso é uma variável importantíssima. Como que
que essas taxas, esse perfil impacta no meu negócio? Então, um exemplo foi o que eu acabei de mencionar. As mudanças gerenciais, as mudanças geracionais, as mudanças de geração, as atitudes que elas têm afetam os meus produtos, meus serviços, da forma que eu ofereço isso. Essas atitudes que são, pensando essas atitudes agora, que todo mundo está comprando muito mais através da internet. As mudanças geracionais já me afetaram de uma forma bem diferente. Todo mundo já tem uma tendência a comprar dessa forma. Mas, à medida que o processo evoluiu, isso fez com que essas atitudes sejam incorporadas por outras gerações. E isso me afetou. Então, essa análise PESTEL é extremamente legal pensar nesse momento. Então, é extremamente legal pensar em tudo que está envolvendo as organizações nesse momento. É legal pensando no aspecto de visualizar que a gente consegue ter muitos exemplos. Mas também é extremamente importante que a organização faça análise PESTEL para pensar nessas estratégias que ela vai definir para conseguir se manter. Então, outra pergunta, né? A tendência do mercado de trabalho, as atitudes em relação ao trabalho são diferentes para diferentes faixas etárias? Como eu tenho empregados que têm diferentes faixas etárias e as atitudes deles são muito diferentes entre si, isso afeta meu negócio? Que atitudes, tabus sociais podem afetar seu negócio? Então, existe alguma atitude que eu acho deplorável que a pessoa tenha tabus sociais, né, discriminação, isso pode afetar meu negócio? Eu sou extremamente autoritário, né, conheço quais são as minhas atitudes, isso pode afetar meu negócio também? Existe alguma mudança sociocultural recente que pode afetar? Quais são as crenças religiosas, escolhas de estilo de vida afetam a população? Então, muitas vezes eu posso ter atitudes e ter tabus sociais, isso muito relacionado também às crenças, à religião, a estilo que a pessoa tem, né? Então, eu tenho uma empresa que é extremamente, com um foco extremamente jovem e descolada, então a gente pode estar tendo uns atendentes totalmente descolados, né? Um estilo muito diferente, vários diferentes, então eu atraio uma população vasta, né? Então eu consigo ter vários estilos na minha empresa e isso faz com que eu também tenha vantagens ou não. Nessa cidade, por exemplo, se eu coloco alguém que tá cheio de piercing, tem dread, tem tatuagens no rosto, trabalhando na venda na minha cidade. Talvez isso é uma coisa legal, pode ser que o meu cliente não volte porque viu um atendente meu com esse estilo. Isso pode me afetar? Existe essa perspectiva, eu acredito que aconteça muito mais nas cidades pequenas e também muito pela forma, né, a cultura que cada local tem. Então, se a gente for verificar numa cidade grande, a gente tem estilos de vida muito mais diferentes e normalmente isso não afeta tanto porque a gente tem uma vasta população, uma vasta quantidade de empresas direcionadas totalmente diferentes. Mas quando eu vou numa cidade muito pequena, possivelmente eu tenho impactos relacionados a esses estilos de vida, né?
Então, existem outros fatores socioculturais que podem impulsionar a mudança para a minha empresa? Então, esses são os fatores sociais que devem ser levados em conta na análise PESTEL. Fatores tecnológicos. Fatores tecnológicos estão relacionados às mudanças tecnológicas. Então, muitas vezes eu tenho alguma inovação que eu pensei, mas ela não é mais inovação. Ela já está obsoleta, porque essa tecnologia está em constante modificação. Então, eu tenho que verificar, né, se realmente eu estou inovando, se isso já existe, eu já me ultrapassei, minha ideia já está muito aquém do que já existe, né? Mas também eu tenho que pensar, existem novas tecnologias que essa empresa pode utilizar? Tem algum software para otimizar a gestão orçamentária, processos, projetos? Existem novas tecnologias que podem afetar radicalmente o trabalho da sua indústria? Como é que seus correntes eles estão tendo acesso a essas tecnologias para definir os produtos? Quais outros fatores podem estar afetando a empresa de forma importante nesses fatores tecnológicos? Nessa questão tecnológica, lembrei de um exemplo que está acontecendo agora, né? Então, achei bem interessante citá-lo aqui. Na nossa cidade, tem uma empresa que está incubada na incubadora da cidade, né? E ela desenvolveu uma porta que abre para a UPA da cidade. Então, as pessoas não encostam mais na porta para estar abrindo, para estar fechando. E isso é uma tecnologia que vai começar a ser utilizada por outras empresas, porque essa empresa até então não existia. A forma que eles modificaram, usaram a tecnologia para abrir essa porta. Então, modificaram radicalmente a forma que a UPA da cidade se adapta então a essa porta. Estão disponibilizando o projeto dessa porta para que outras empresas possam utilizar. Então, é uma tecnologia nova, né? Então, enquanto eles já desenvolveram, já instalaram, as outras empresas vão estar, pode ser que estejam com o projeto, mas a urgência faz com que essa empresa já tenha um destaque maior, porque ela já tem essa tecnologia, ela já sabe como utiliza. Né? Então, pode ser que à medida que a outra empresa visualize e faça a automação dessa porta, né, todo esse projeto, talvez já está obsoleto, porque a outra já pegou todo o aparato que precisava para fazer as instalações. Então, um exemplo forte de questão tecnológica recente. Em relação aos fatores ambientais, que é o outro, né, o PESTEL, que é o E diferente, que é A, na verdade, né? Então, aqui, na verdade, está mais relacionado às questões de ambiente, relacionada o A da sustentabilidade, do tripé da sustentabilidade, né? Então, aqui estabelece mais como são considerados os procedimentos que essa empresa faz em relação à reciclagem, à eliminação dos resíduos. Lembra lá do ciclo, o ciclo de vida do produto? Né? Como isso impacta, como eu faço a reutilização. Então, aqui está relacionado mais a essas considerações em relação ao regulamento ambiental. Né? Que procedimentos eu faço em relação a essa regulamentação ambiental? Tem uma regulamentação ecológica, redução da pegada de carbono. O que é a pegada de carbono? A pegada de carbono é uma medição de quanto a pegada, existem vários tipos de pegada. Então, a pegada do carbono, pode ser a pegada da água, tem pegada para tudo. Pegada quer dizer quantidade, ou seja, é uma forma que mede o quanto se está gerando, né, ou fazendo o uso
e gerando esse carbono, né? Então, mede, estou reduzindo, estou aumentando, enfim, a pegada é a forma que eu materializo isso, né? A forma que eu contabilizo essa utilização. E também pensando nessas considerações ambientais, entra a sustentabilidade, mas lembrando que a sustentabilidade ela está baseada em um tripé: econômico, social e ambiental. Então, aqui a gente se refere na sustentabilidade mais em relação às questões ambientais. Então, gestão dos resíduos. Como eu faço nesse ciclo de vida? Eu produzo os resíduos, eu jogo esses resíduos aonde? Como que eu extraio isso? Né? Como que eu faço a produção disso? Que tipo de energia eu uso? Então, os meus clientes, eles têm uma visão mais ampliada dos produtos verdes, eles buscam mais produtos verdes e eu tenho que ter um foco mais direcionado a esse tipo de produtos verdes. Ou seja, o que são os produtos verdes? São os produtos que levam em consideração todos os aspectos ambientais. Está adequado ou não? Esses produtos verdes, só consumo produtos verdes. Esses produtos verdes, normalmente, se o cliente é bem rígido, ele vai ler todo a discriminação do seu produto. Então, isso tem que estar normalmente bem específico como que funciona seus procedimentos. Isso vai atrair para que ele consuma. E existem outros fatores ambientais que vão mudar ou como que isso pode afetar, né? Como que eu vou passar de uma energia, eu estou consumindo uma energia que é energia normal, né, que é extraída das elétricas, mas eu resolvi que eu vou instalar painéis solares na minha organização para gerar a minha própria energia. Isso vai mudar de que forma? Como que vai afetar meu negócio? Então, tanto de forma, pensando nesse aspecto ambiental, muitas vezes eu posso ter economia monetária, né? Eu tenho economia do dinheiro, porque o que eu consumia de energia, eu posso com energia solar ter uma diminuição na minha conta de luz, e isso tem um impacto muito grande e sobra mais dinheiro, posso fazer outras coisas. Então, pensando nesses fatores ambientais, esses fatores ambientais normalmente podem ser onerosos, mas à medida que eu posso utilizar ele da maneira que ele me traga retorno financeiro também. Então, existem várias estratégias a serem verificadas em relação aos fatores ambientais também. E o L do PESTEL são os fatores legais. Então, existem legislações específicas para o trabalho, para o consumidor, segurança, restrições internacionais e comerciais. Então, algumas perguntas que a gente pode estar fazendo em relação à legislação em relação a, existe alguma legislação que vai mudar a tributação na minha empresa, isso vai me afetar positiva e negativamente? Existe alguma mudança prevista para leis trabalhistas, isso pode afetar a minha empresa? Existe uma flexibilização muito grande da legislação trabalhista nesse momento, que eu posso suspender, eu posso dar férias rapidamente, o que não era permitido antes, eu posso fazer redução, né, de horário, posso fazer banco de horas com uma facilidade muito maior do que a gente tinha anteriormente, do que ter que ficar avisando com uma antecedência muito grande. Então, existem essas leis trabalhistas flexibilizaram bastante agora nesse momento. Como que isso está impactando? Como que está afetando a minha empresa? Estamos atendendo às normas e leis do consumidor? Existe alguma mudança prevista em relação às regulamentações da indústria que a gente está atuando? Qual que é o prazo provável para essas mudanças serem propostas? Existem alguns outros fatores que vão mudar em relação à legislação? E como que isso vai afetar meu negócio? Então,
Em relação ao PESTEL, a gente finaliza todas as letrinhas aqui. Então, o PESTEL é extremamente importante para traçar estratégias, porque vocês perceberam um amparato gigantesco de perguntas que eu posso fazer para que eu consiga traçar estratégias, ter um plano definido para ter ações corretas ou diminuir o impacto de possíveis contingências, né? Então, essas análises são extremamente importantes. Então, a gente tem algumas ferramentas, além da Pestel, tem várias outras, mas a gente vai se ater mais no Pestel, que finalizamos agora, e na análise SWOT. A análise SWOT é um pouco mais rápida do que a Pestel, que ela tem menos aspectos, mas também a gente pode estar levando em consideração várias perguntas que a gente fez para o Pestel para fazer a análise SWOT. Então, os aspectos, eles se relacionam, e é importante que a gente utilize várias ferramentas, não uma só. Muitas vezes pode ser que uma eu consiga visualizar uma coisa e na outra ferramenta eu consigo identificar como isso vai me afetar de forma através de oportunidades, ameaças, ou eu consigo identificar minhas forças, né? E também fraquezas. E é nesse sentido que a gente vê a análise SWOT. Então, a análise SWOT também é em inglês, né? Então, é Strength, Weakness, Threats, Opportunities. Então, é forças, fraquezas, ameaças e oportunidades. Certo? Então, cada uma delas também são feitas perguntinhas, né? Então, o que facilita a nossa percepção em relação à estratégia organizacional. Vocês podem verificar que existem flechinhas aqui. Então, a gente tem fatores positivos e negativos. Quais são os fatores positivos e negativos? Então, os positivos são as oportunidades. Porém, vamos dar por quinta. Os fatores negativos são as fraquezas e as ameaças. Então, isso são fatores negativos. Então, são esses que podem afetar de maneira extrema, né? Então, o que eu tenho de ruim na minha organização? Tem que estar atento a isso. Agora, os fatores positivos, né? Eu consigo ter um destaque, saber quais são os meus fatores positivos. E esses fatores, né? Então, também são direcionadores em relação ao que a gente pode visualizar. As forças e fraquezas, elas estão diretamente relacionadas aos aspectos internos da nossa organização. Então, essas questões de força e fraqueza são internas, se essas são internas, as outras duas são externas. Então, as oportunidades eu encontro aonde? Normalmente através de alguma modificação que ocorre no meu ambiente, assim também como as ameaças, né? Então, pensando na análise SWOT, fazendo as perguntinhas também, em relação à força, a empresa deve pensar estrategicamente o que ela faz bem. Onde ela tem menos recursos que os outros, ou seja, ela faz bem e ainda gasta menos recursos que os outros concorrentes dela. E aí, o que os outros veem como as suas prováveis forças? Então, meus concorrentes veem minhas prováveis forças no quê? Na qualidade? Eu tenho uma produtividade elevada, então os fatores são positivos. O meu preço é diferente, então são fatores positivos ou não. Em relação à fraqueza, né? Então, desses fatores internos, quais são
minhas fraquezas. Eu posso pensar no que eu faço bem, mas o que eu posso melhorar? Então, tem alguma coisa que eu posso melhorar? Então, descrever o que eu posso melhorar. Pensar da mesma forma, onde eu tenho menos recursos que os outros. Esse onde eu tenho menos recursos que os outros é diferente do anterior. O outro é onde eu tenho recursos, que eu tenho uma qualidade maior usando menos recursos. E aqui é no outro patamar, oposto. Onde que eu tenho menos recursos e os outros concorrentes têm mais recursos, conseguem ter um diferencial maior através dos recursos. Eles têm máquinas diferentes das minhas, e isso faz com que eu tenha uma capacidade menor, então um recurso a menos que eles. Isso pode ser uma fraqueza. Além disso, os outros veem como suas fraquezas prováveis o quê? Ah, meu preço é muito elevado, a qualidade é mais ou menos, né? Então, em relação às fraquezas, pontuar quais são as fraquezas também. Em relação às ameaças, é pensar o que pode me prejudicar. Que é a sua competição, o que é a sua competição anda a fazer? Então, eu tenho uma competição entre concorrentes e ela está me ameaçando, é uma ameaça essa competição? Então, essas fraquezas que você mencionou anteriormente, elas expõem que são umas possíveis ameaças para você? Ameaças do que também? Uma ameaça de eu perder cliente. Então, especificar ameaça do que, né? Como que ela vai te prejudicar? Mas ao mesmo tempo que eu tenho uma ameaça, eu tenho uma oportunidade. Eu também posso pensar essa pandemia como uma ameaça para minha empresa fechar, mas eu posso pensar ela como uma oportunidade. Então é muito relativo de cada empresa pensar nessa análise SWOT. Então tudo depende da organização. Pode ser uma ameaça ou pode ser uma oportunidade. Você pode transformar isso, né? Você como empresa pode transformar uma ameaça em oportunidade. E também em relação às oportunidades. Externamente, eu visualizo as oportunidades em inovações que eu posso estar fazendo. Um exemplo foi a citação da porta, né? Então, que oportunidades tem disponível? Eu posso estar fazendo o que de diferente nesse momento? Então, qual é a novidade que eu vou oferecer? Eu só vendia no varejo, agora eu vendo virtualmente, né? Eu vendo no site. Cria um site, eu vendo no site. É uma novidade, uma oportunidade. Eu posso atender em casa, posso fazer coisas diferentes. É uma oportunidade e isso melhorou, pode impactar de uma forma diferente, né? Serviço diferente. Eu estou me reinventando, né? Como que eu estou transformando as minhas forças em oportunidades. Então, eu dependo muito do meu ambiente, mas como eu reajo ao que está acontecendo. Então, pode ser que eu reajo de uma forma que seja uma ameaça, mas também pode ser uma oportunidade. O que era uma força vira uma fraqueza, a fraqueza vira uma força. Então, é muito relativo. Essa análise tem que ser feita constantemente. Então, aqui tem uma análise SWOT do McDonald's, por exemplo. Forças do McDonald's. Então, para o McDonald's, a sua força é seu nome, sua marca, reputação no mercado mundial, tem um grande número de lojas, introduz alguns produtos mais saudáveis, introdução, né? Começou a introduzir alguns produtos mais saudáveis, então tem uma forma de pagamento diferenciada, marketing forte, tem o McDrive, tem adaptação de locais, onde ela se implementa, né? Então, multinacional, tem constante inovação. Uma fraqueza que ela identifica é a pouca variedade de alimentos saudáveis no cardápio. E as pessoas, né, elas veem que as pessoas estão buscando alimentos mais saudáveis. Então, para ela, é uma fraqueza.
o atendimento lento dos pedidos. Então, também a produção de produtos que causam danos ecológicos, desrespeito aos direitos dos funcionários e condições de trabalho. Normalmente a gente tem essas fraquezas bem mencionadas a respeito dos funcionários, né, das condições de trabalho dos funcionários do MEC. Pouca atenção à pesquisa e desenvolvimento, e à medida que eu vejo esses direitos dos funcionários e condições de trabalho sendo desrespeitadas, eu tenho um turnover alto. E o que é o turnover? Ou seja, as pessoas ficam entrando e saindo, ou seja, tem uma movimentação muito grande de funcionários. É uma troca muito alta, sempre está trocando, né? O turnover é muito alto. Ameaças. Ameaças é a imagem de alimentação não saudável. Então, novas cadeias de fast food com alimentos mais saudáveis, mudança de hábito alimentar da população ou regulamentações, perda da marca, forte concorrência. Então, essa imagem de fast food afasta possíveis clientes por essa falta dessa alimentação mais saudável. Também é muito alvo de profissionais de saúde, ativistas, pela forma que se é produzido os produtos, né? Mas eles veem oportunidades também no aumento das pessoas que consomem fast food saudável. Então, como a gente eles já estão pensando em alguns produtos mais saudáveis, é uma oportunidade também. Novas tecnologias para reduzir custos, adequar o menu a hábitos alimentares, menos calóricos, mais saudáveis, melhorar o atendimento, reduzir custos dos produtos e fazer promoções. Então, aqui é um exemplo de análise SWOT da McDonald's. Então, basicamente, o que a gente consegue identificar é um exemplo bem simples, né? Então, aqui a gente também tem análise SWOT de uma forma um pouquinho diferente, né? Eu vejo um pouquinho o gráfico ali, mas pensando nessa perspectiva de que se eu junto uma fraqueza com uma ameaça, eu vou fazer uma estratégia de sobrevivência normalmente. Se eu junto uma força com uma ameaça, eu vou fazer uma estratégia de manutenção. Se eu junto uma fraqueza com uma oportunidade, eu faço estratégias de crescimento. Se eu junto uma força com uma oportunidade, eu vou me desenvolver. Aqui eu fiz um exemplo de estratégias, né? Sobrevivência. Então, a junção da fraqueza e ameaça, sobrevivência. Então, para mim sobreviver, eu crio uma estratégia, criação de um plano de ação com produtos mais saudáveis. Então, essa é a estratégia. Para mim sobreviver, eu vou ter que investir nesse plano de ação. Agora, eu junto uma ameaça com uma força, então eu tenho que manter a inovação e os produtos. Então, eu tenho que fazer uma manutenção, né? Ou seja, eu tenho que estar inovar constantemente, porque isso é uma ameaça, mas eu também tenho que manter sempre inovando os produtos, né? Então, eu tenho que fazer essa movimentação. Aí a gente tem o crescimento. Eu tenho uma fraqueza e uma oportunidade para juntar o crescimento, né? Então, eu tenho uma fraqueza e a oportunidade. Então, se eu reduzir os preços e inserir promoções, é porque eu tenho uma oportunidade, porque a demanda aumentou. Então, se eu reduzir os preços e inserir promoções, é uma estratégia que eu vou conseguir estar crescendo, né? Eu reduzo os preços, insiro promoções, a demanda está alta, então vamos crescer. Agora, se desenvolver, é juntar uma força com uma oportunidade. Então, nesse caso aqui, pensando, né, no McDonald's, nessas estratégias, né? Então, para desenvolver, cria um programa de gordura zero. Então, para desenvolver, vai criar um programa de gordura zero. Pensando, então, nas estratégias do MEC. Agora,
pensando de uma forma mais diferente. Eu tenho aqui, para mim sobreviver, nesse caso aqui, eu tenho uma crise. Então, para mim sobreviver, o que eu tenho? Eu tenho essa crise. Para sobreviver, eu vou ter que reduzir meu quadro de funcionários. Não vou sobreviver, então essa vai ser a minha estratégia. Para fazer a manutenção disso, eu vou ficar paradinho aqui. Eu não vou reduzir e eu não vou contratar ninguém. Eu vou manter o que está atualmente. Então vai ficar igualzinho, eu vou tentar manter igualzinho tá e a gente vai seguindo em frente. A estratégia de crescimento é ao contrário. A crise, ela me afetou, mas de uma forma que eu identifiquei uma oportunidade na fraqueza que estava vendo. Então, eu estou tendo uma oportunidade e eu vou crescer. Então, porque eu estou crescendo, eu preciso contratar mais porque a minha demanda aumentou. E se eu juntar força e oportunidade, eu vou me desenvolver. Ou seja, essa demanda foi tanto que eu preciso abrir filiais e contratar mais empregados. Também é um exemplo de análise SWOT. Existe esse vídeo aqui da Alice no País das Maravilhas, eu vou deixar vinculado lá no Moodle para que vocês consigam assistir, certo? Basicamente o vídeo diz que se a gente não sabe aonde a gente quer chegar, como que a gente vai chegar?